Confesso que ontem, né, eu botei até aí o que é inovação, dizendo que eu fiz né, eu boto sempre ali embaixo, informo que fiz a revisão, né, do artigo, o que é inovação, mas não fiquei satisfeito. Quer dizer, é a área nova que eu estou trabalhando. A gente tem uma consistência ali, inovação civilizacional, acho que a gente melhorou muito a questão da inovação pessoal, mas eu não gostei, não senti firmeza ali no que é inovação. O artigo ia ser, inspirado um pouco no papo com Moreno, né? Por que a inovação disruptiva tem que ser feita por uma pessoa? Mas aí a coisa evoluiu, né? E a gente começou então a falar dessa coisa aqui mais geral sobre inovação, e eu queria mostrar o que tem de novidade aqui na nossa reflexão sobre inovação. Então a primeira coisa que eu vi é que a gente precisava separar os tipos de inovação. E até agora eu consigo identificar três. Nós estamos organizando o diálogo. Quando a gente fala de inovação incremental ou radical, eu diria que a gente está fazendo uma separação, né? É uma inovação, é um tipo de inovação pela comparação com o passado. E aí eu digo, comparado com o passado, essa inovação é mais radical ou mais incremental? Quanto mais diferente é a forma de pensar, de sentir, pensar e agir, mais disruptiva ela é. Então é uma comparação que eu faço com o passado, para definir se ele é mais incremental ou mais radical. Depois eu tenho uma segunda diferenciação, que é a diferenciação pela quantidade de pessoas envolvidas. E aí eu digo, quanto mais gente estiver envolvida, se a gente está falando de uma inovação civilizacional, em que boa parte da espécie, né, o caso de uma revolução civilizacional, o caso do aumento populacional, essas coisas que são gigantescas, nós estamos falando de inovação civilizacional. Quando eu falo de uma organização, a gente reduz tremendamente o número de pessoas. Eu poderia falar de inovação estatal, nacional, de um país, e aí você pode... Eu não abordo isso na nossa narrativa, mas você poderia dizer que você aumenta. Então, é a quantidade de pessoas envolvidas. Quanto mais gente, né, você tem que chamar a atenção para essa coisa. E depois, pelo tipo de abstração. E aí são três áreas: filosófica, teórica, né, conceitual. Depois uma mais metodológica, que eu vou mudar os processos mais gerais. Depois uma mais operacional, que é uma coisa mais específica, onde entram inclusive as tecnologias. Então eu organizei desse jeito. Isso vai me obrigar mais à frente a fazer uma organização melhor ali daquilo que é a inovação. Mas eu dei o primeiro passo. Então estou mais satisfeito, estou menos insatisfeito do que eu estava, né? Dentro daquela ideia ali do que não é inovação, eu botei a inovação quase sempre são os problemas, né? Os erros mais graves dos paradigmas mais mainstream da inovação. Eu digo, a inovação quase sempre se inicia com a pessoa mais disruptora e depois é disseminada por grupos. Ela começa com um, depois vai para o grupo. Então, quanto mais disruptiva a inovação, mais você precisa do disruptor. Na incrementalidade, você pode até ter no grupo, uma ou duas pessoas dentro do grupo, que pode ser pessoas um pouquinho mais disruptivas no grupo, com a taxa de abstração menor. Ok, beleza. E aí outra coisa que também eu acho que a gente tem que dizer que não é a inovação, não é uma inovação só tecnológica. Muita gente entra nessa praia, né? Temos inovações filosóficas, teóricas e metodológicas. E operacionais, que aí depende da situação. Então não é uma coisa que se restringe à tecnologia. Problemas, quando a gente fala de inovação, qual é o problema? A gente vive na hipermicrohistória, dentro dos paradigmas mais mainstream, e aí tem uma coisa importante que eu queria chamar muita atenção de vocês, que eu chamei aqui de alta taxa de simbiose entre identidade e paradigmas. Isso foi para o glossário, é um item novo do glossário. Vou botar o que eu disse, botei no glossário. Simbiose entre identidade e paradigmas. Embolação conceitual
que não nos permite promover a revisão da nossa forma de sentir, pensar e agir, pois consideramos que os paradigmas fazem parte da nossa identidade e, portanto, são imutáveis. Olha só, galera, portanto, são imutáveis. Quando eu acredito que os paradigmas, que a formatação básica obrigatória é a minha identidade, eu sou isso, eu sou aquilo, né? As pessoas fizeram a sua cabeça e aí você colocou aquilo num cofre, jogou a chave fora. Aí quando alguém chega para você e fala, poxa, mas você podia fazer tais e tais alterações na sua vida ou na sua organização, o cara vai dizer, não, mas isso faz parte estruturante da minha vida. Me lembro lá de uma consultoria que eu fui fazer, que eu sugeri algumas coisas, o cara falou, não, mas isso faz parte da filosofia da minha empresa. Então, o que ele está falando de filosofia da empresa? É parte estruturante da identidade da empresa. Se eu mudar isso, a minha empresa deixa de ser o que ela é. E aí, na verdade, você está falando, olha, sua empresa precisa deixar de ser o que ela precisa ser outra coisa. E a incapacidade que ele tem de acessar aquela área que ele acha que é da identidade absoluta e fechada, imutável. E aí eu botei inovar nas nossas vidas é basicamente capacidade de conseguir superar nossa identidade daqueles paradigmas que estão atrapalhando uma vida melhor. Quando os paradigmas se embolam com os nossos sentimentos, não conseguimos mais olhá-los de fora e passamos então a não conseguir modificá-los. Refletir é um ato, né, de pensar sobre as nossas formas de sentir, pensar e agir. Refletir é refletir sobre os paradigmas. E aí a gente vai fazer uma separação. A reflexão mais saudável é aquela que eu entro no processo de espiral existencial progressivo. Eu dei uma melhorada nesse conceito. Espiral existencial progressivo é o quê? É a capacidade que a gente tem de estar o tempo todo revendo nossa forma de sentir, pensar e agir para ver se está ajudando ou está atrapalhando. E aí a gente vai na contramão, na reflexão mais tóxica, que é aquela do carrossel, e aí também melhorei esse conceito, do carrossel existencial repetitivo, que o Freud chamou de neurose, ou seja, eu fico ali no carrossel e não consigo mudar nada. Então eu não consigo, então aquilo vai gerando, né, problema, porque eu não consigo inovar. Aí eu volto ao assunto da bancada inovadora da mente, em que eu preciso separar paradigmas de identidade, analisar de forma constante aquilo que está me fazendo mal e aquilo que está me fazendo bem, e perceber os paradigmas, né? Que apesar de serem dos mainstream, fazem bem para nós. Inovação. Bom, aí a gente percebeu os paradigmas e a bancada inovadora da mente é aquela que permite que a gente observe essas coisas todas, né? Aí quando a gente fala do disruptor, aí sim, inspirado no Borella, inspirado no papo do Borella, o disruptor, né? Essa capacidade de ter uma bancada, a gente já falou sobre isso, mas vamos repetir, essa capacidade de ter uma bancada mais revisora dos paradigmas é um tipo de inteligência. Minha filha, por exemplo, ela tem uma facilidade de línguas, de idiomas, ela está falando uns 3 ou 4. Ela tem uma memória impressionante, eu não tenho a memória dela. Então ela tem um tipo de inteligência, ela tem um tipo de memória que eu não tenho. Tem gente que calcula rápido, eu sou meio bronco para fazer cálculo. Não tenho facilidade, né? Mas eu tenho uma facilidade de juntar o injuntável. A minha criatividade tem isso. Então a minha inteligência é um tipo de inteligência específica. Eu não tenho a inteligência, eu tenho um tipo de inteligência. Diz que tem vários, né? Eu consigo aqui botar 3. Então o disruptor é esse cara que consegue juntar o injuntável. É o cara que consegue, é o cara que já nasce, que é o que o Borella falava, ele subia em cima de um banquinho para dizer que queria olhar a família dele de forma diferente. Então essa coisa nasceu com ele. Não foi o pai dele que estimulou, não foi a mãe dele, não foi um filme que ele viu. Pode até ter visto, mas o irmão dele viu o filme, o outro irmão viu o filme, mas ele resolveu fazer aquilo. Por quê? Porque ele queria subir no banquinho, porque ele tem uma capacidade de ver, de ter um olhar sobre os paradigmas que ele quer ver de fora, que ele quer ver de longe, né? Então o disruptor tem esse tipo de inteligência mais criativa e uma bancada inovadora maior.
E aí a gente tem assim, na regra da inovação, a gente tem uma relação entre esse tipo de perfil e os problemas. Dependendo do problema, você resolve com metodologia e com incrementadores. Em determinados problemas, você tem que rever filosofias e teorias. É o que o Thomas Kuhn fala. Quando você tem uma anomalia, é que você tem problemas muito abstratos que precisam ser revistos. Quando ele fala da ciência normal, a ciência normal é metodologia. É você botar para rodar as metodologias dentro de um paradigma. Mas quando você tem uma anomalia, você tem que rever, e aí você tem que aumentar a abstração. E aí você precisa do disruptor. E nesses filmes aí, dessas séries que eu estou sugerindo para vocês, Mindset e Unabomber, e no filme A Grande Aposta, e na palestra que o Borella fez, vocês vão perceber o papel do disruptor. É isso aí, galera. Bom fim de semana para todo mundo. Se é uma pessoa inquieta, quer ter uma visão mais consistente do que está acontecendo a partir da chegada do digital, quer receber artigos abertos que a gente manda para a internet, e depois o detalhamento desses artigos, um aprofundamento, ter acesso ao que a gente está construindo aqui, que é a ciência da inovação, inovação civilizacional, inovação organizacional e inovação pessoal, tudo integrado, né? Então, você tem que conhecer a Bimodais. A Bimodais funciona tudo pelo Zap, você recebe tudo pelo Zap, a gente tem lives mensais, e a promoção agora do mês de março é a seguinte: você paga R$100 para conhecer a escola, e se você gostar, você paga mais 300 e fica até o final de junho. E aí eu estou te convidando para entrar nessa aventura. Temos alunos aqui que estão desde o primeiro momento, desde o início da escola, e continuam primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Por quê? Porque é um processo progressivo, é um espiral de conhecimento. A minha preocupação não é que eu tenha muitos seguidores, a minha preocupação é que a gente tenha uma consistência. É uma aposta no longo prazo, é uma aposta em que a gente tem que entender o longo prazo para tomar decisões melhores no curto e no médio prazo. É isso, estou te convidando para participar da escola, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, eu quero ser bimodal, quero sair de Matrix, quero tomar a pílula vermelha. O que você me diz?